Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Sora Drica, sou educadora aqui do Centro da Juventude Restinga Murcha Murtel e hoje a gente vai para um vídeo de promoção da saúde, onde a gente vai estar falando sobre o coronavírus, mas especificamente sobre o impacto dessa pandemia na vida das mulheres brasileiras, né? Então hoje nós iniciamos uma série de vídeos e conteúdos sobre o mês de março, mês de luta das mulheres, então no CJ Restinga. Normalmente a gente faz as nossas atividades temáticas, né, com oficinas, com atividades presenciais, com muitos convidados. Infelizmente esse ano, devido à pandemia, a gente não vai conseguir fazer nossas atividades presenciais e contar com um convite, né, com as lives, com as pessoas que a gente sempre chama para estar colaborando com a gente, infelizmente. Mas a gente vai estar produzindo então nas nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram e nosso YouTube, nosso canal no YouTube, Pode Restinga. A gente vai estar produzindo um conteúdo sobre essa temática de luta das mulheres em diferentes frentes, em diferentes áreas. Beleza? Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Quero falar especificamente sobre o papel das mulheres nessa pandemia, né? Se a gente for pensar assim, primeiro brasileiro infectado no Brasil com o coronavírus, diretamente aqui no Brasil, foi uma mulher. Foi uma empregada doméstica, uma mulher, que os patrões dela pegaram o coronavírus fora do Brasil, vieram pra cá. Quando as coisas começaram a fechar, as trabalhadoras domésticas, elas não foram dispensadas, elas tiveram que continuar indo trabalhando e ela pegou o coronavírus e ela morreu. Era uma mulher, uma empregada doméstica, negra, uma mulher negra. Isso é muito simbólico. Isso diz muito sobre como o nosso país é machista e racista e desigual. Então, as mulheres, elas estão em várias frentes. Se a gente for para pensar, quase 80% da força de trabalho na saúde são mulheres. Médicas, enfermeiras, técnicas, equipes multifuncionais, né, que daí são fisioterapeutas, fonoaudiólogas, educação física, enfim, diversas frentes de trabalho na saúde. 80% desses trabalhadores são trabalhadoras, são mulheres. Mulheres são a maioria no serviço de limpeza. Mulheres são a maioria no serviço de assistência social, CRAS, CREA, SAF, que vocês estão aí acostumados. Inclusive o nosso CJ, né? A maioria das trabalhadoras somos mulheres. E as mulheres também são a maioria em atividades essenciais, como atendimento de recepção e portaria. Então aí a gente já vê, né? Então são as mulheres que se expõem mais, que estão mais expostas a pegar vírus. Teve um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, né? As mulheres, elas são a maioria entre os brasileiros infectados pelo coronavírus. Esse estudo é um estudo demográfico que revela que eles pegaram um recorte ali, né? Em torno de 30 mil brasileiros diagnosticados com Covid de 26 de março de 2020 a 25 de maio. Eles constataram que 56% dessas pessoas eram mulheres, com a idade média de 44 anos. A idade média de mulheres trabalhadoras que saíram pra rua, que tiveram que trabalhar e acabaram se infectando. Então, aí a gente já começa a pensar, né? Bom, as mulheres são as que mais se expõem, são as que mais estão nos trabalhos de saúde, elas estão nos empregos mais precários, são as que recebem menos e que estão mais expostas. E mesmo as mulheres que conseguiram ficar em casa, aumentou absurdamente o número de mulheres sendo agredidas. Então a violência contra as mulheres aumentou, porque ficando dentro de casa com seus companheiros, elas estiveram mais expostas e foram mais agredidas. E aumentou o número de mortes também. Então, nessa pandemia, a cada 9 horas, uma mulher morreu, foi assassinada, né? Chamado feminicídio. Então aí a gente já começa a pensar como as mulheres, diferente das linhas que elas estão, sejam trabalhadoras da saúde, sejam trabalhadoras nos trabalhos de ponta, né? Portaria, recepção, empregadas domésticas, serviços essenciais de saúde, assistência, elas estão mais expostas, elas estão morrendo mais. Ou se elas estão em casa, o trabalho doméstico está caindo mais sobre elas. Então, se ela está em casa, em home office, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar da casa, ela tem que estudar de forma remota, enfim. Tudo que já era muito precário, que já era muito pesado para as mulheres, com essa pandemia, ela dobrou, ela triplicou. Em casa, o cuidado das crianças, dos idosos, dos doentes, recai sobre as mulheres. Isso agrava ainda mais a vida das mulheres, tanto as que estão se expondo saindo de casa, tanto as que ainda conseguem ficar em casa, né? Ainda pensando na educação, né? A grande maioria dos professores são mulheres, são professoras. Então,
a gente vai pensar que em São Paulo, por exemplo, onde as escolas conseguiram voltar, né, fizeram toda uma pressão para elas voltarem, as professoras voltarem, as aulas voltarem, em poucos dias, em torno de 700 professores estiveram infectados de coronavírus, sem falar nos jovens. Então é uma lenda de que jovem não se infecta. Sim, jovem está pegando coronavírus, inclusive a maioria dos casos que estão agora internados nas UTIs, ocupando os leitos de UTI, que já passaram de 100% todos, são jovens. Então, gente, voltando assim, as mulheres, elas são a linha de frente da pandemia. Seja nos cuidados dos doentes, seja no cuidado da sua casa, seja tendo que ir trabalhar e se expor. Então, se a situação já não é favorável para as mulheres, tendo os trabalhos mais precários, os menores salários, passando por situações de machismo, então, agora com a pandemia a coisa tá muito pior. Então a gente tem que debater sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar que as mulheres têm que ter a disponibilidade de estar em casa, podendo cumprir seu isolamento social com todos os seus direitos garantidos, né? Com seu salário, compartilhando os cuidados de casa com o resto da família, com seu companheiro, com seu marido, com seu pai, com seu tio, com os homens da casa. Então não é tudo responsabilidade da mulher, isso não é ajudar, é dividir. Todo mundo tem suas responsabilidades. E isso a gente pode começar a pensar na nossa própria casa. Pensa aí na tua casa. Quem é que limpa? Quem é que cozinha? Quem é que está exposto? Quem é que foi mais infectado? Pensa, faz esse exercício de pensar na tua casa, na tua família. Quem é que é responsável por limpar a casa? Quem é que é responsável por fazer a comida? Quem é responsável? Quem sai mais para ir no mercado? Quem está exposto mais? Quem continua trabalhando? Quem gerencia as compras da casa? Quem cuida dos filhos? Quem sabe do horário do remédio? Quem sabe de todas essas coisas de organização da casa? Provavelmente você vai falar, minha mãe, minha avó, minha tia, alguma cuidadora, alguma mulher da tua família. Isso tem que acabar, tá? O homem não tá ajudando, o homem não tá ali pra ajudar. O homem tá ali porque é responsável também, e essa responsabilidade tem que ser dividida entre todos. Então a gente começa a falar e a pensar sobre as nossas coisas dentro da nossa casa e vai expandindo pro maior e observando, né? Quando tu vai no CRAS, quando tu vai no CREAS, quando tu vai na escola, quem é que te atende? Quando tu vai no serviço de saúde, quem é que te atende? A maioria são homens que estão lá, a maioria são mulheres que estão lá. Aí tu já começa a ver quem é que tá na linha de frente contra essa pandemia. Beleza, pessoal? Então, hoje o vídeo era mais rapidinho. Era só pra dar esse toque, porque às vezes as coisas acontecem e a gente não se dá conta do óbvio que tá na nossa frente. Então, a gente tem que começar a fazer essa análise. Eu chego no espaço, eu começo a olhar pros lugares. Bom, estamos no meio de uma pandemia, né? Todo mundo deveria estar na sua casa, não deveria estar se expondo. Mas, se você estiver aqui num serviço de saúde, num serviço de assistência, falar com a escola, resolver alguma questão essencial, quando tu vai resolver, com quem é que tu te depara? São a maioria homens, são a maioria mulheres, e aí a gente começa a fazer esse exercício para pensar quem tá mais exposto. Bueno, pessoal, por hoje era isso. Esse é o nosso primeiro vídeo do mês de março, da luta das mulheres. Vão ter mais vídeos ao longo do mês, conteúdo nas nossas páginas. A gente vai estar com bastante informações, bastante coisas pra gente ir pensando junto. Quem tiver alguma sugestão, alguma indicação, entre em contato com a gente e em breve esperamos estar juntos novamente. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, lavem bem as mãos, usem álcool gel. Faz 1 ano que a gente tá nessa situação, gente. Então já passou da hora de aprender que tem que usar máscara, que tem que lavar a mão, que tem que ficar em casa, que tem que cuidar de si e cuidar da sua família. Beleza, pessoal? Nos vemos então. Até o próximo vídeo. Beijão pra vocês. Fiquem bem. Pessoal, aqui eu deixo para vocês os dados dos feminicídios registrados no Brasil por estado, para vocês terem uma noção o que aumentou, o que diminuiu e o quanto isso é impactante agora nesse período de pandemia, para a gente pensar junto e analisar. E fiquem por dentro das nossas redes sociais, o Facebook Pode Restinga, Instagram Pode Restinga e nosso canal do YouTube também Pode Restinga, para conferir o nosso conteúdo e a nossa agenda de atividades online.